Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa foi uma das frases mais pesadas que Jesus já falou, acredito eu, né? Porque essa frase ela não expõe só a mulher pega em adultério, ela expõe todo mundo que estava ao redor dela, né? E lá em João capítulo 8, os escribas, os fariseus da época, né? Eles arrastaram uma mulher pega em adultério até Jesus. E essa mulher ela chega humilhada, exposta, condenada, sem defesa, né? E o mais forte é que eles não estavam preocupados com a justiça, né, sobre essa mulher. Na verdade, eles estavam preocupados em apontar o dedo para o pecado dela. Porque naquela época, a lei, ela mandava apedrejar. Mas Jesus, ele enxergava algo muito maior do que o pecado daquela mulher. Ele enxergava o coração dela. E sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem? É que a mulher, ela foi trazida, mas o homem que adulterou com ela, não. E é engraçado isso, né? Porque o ser humano, ele sempre tem facilidade de expor os erros dos outros, mas esconde os seus próprios pecados. E, sinceramente, eu acredito que hoje nada mudou, né? Talvez hoje não existam pedras nas mãos para você apedrejar, mas existem comentários, julgamentos, cancelamentos, posts, vídeos, enfim. Hoje nós vemos pessoas destruindo umas às outras na internet como se a outra não valesse nada, como se elas fossem as perfeitas, né? A geração de hoje virou especialista em condenar, né? Apontar o dedo para as pessoas sem olhar o próprio coração, sem olhar o próprio pecado, né? E hoje tem gente que cai num erro e ao invés de encontrar ajuda, de se consertar, encontra plateia. E é exatamente isso que estava acontecendo com aquela mulher, naquele momento ali, né? Aquela mulher, ela não era vista como pessoa, ela virou espetáculo religioso para os fariseus. E olha o que Jesus faz. A Bíblia diz que ele se abaixa, começa a escrever no chão, e enquanto os acusadores pressionavam Jesus ali, né, querendo uma resposta, Jesus permanecia em silêncio. Porque, às vezes, o silêncio de Deus pesa mais do que 1000 palavras, né? E aí até que Jesus se levanta, né, levanta os olhos e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, seja o primeiro a atirar. E aí naquele momento o julgamento virou espelho, que aí os fariseus e os escribas começaram a ver eles próprios, né? Porque é fácil condenar quando o pecado é do outro, difícil é encarar, né, os próprios erros. E aí a Bíblia diz que um por um os acusadores foram soltando as pedras e indo embora. E aí você percebe uma coisa, né? Os homens que chegaram cheios da razão, cheios de, né, é isso e aquilo, saíram confrontados pela própria consciência. Porque diante de Jesus, ninguém consegue sustentar nenhum tipo de máscara, né? E talvez o maior problema dessa geração seja exatamente esse, né? Queremos justiça para os erros dos outros e misericórdia para os nossos próprios erros. Nós hoje vivemos em uma época onde as pessoas filmam ao invés de ajudar, ao invés de estender a mão. Humilham ao invés de restaurar, de estender a mão, né? Exibem falhas alheias, como se fosse entretenimento, como se fosse algo normal. Mas Jesus, ele não participou da condenação coletiva daqueles fariseus. Isso significa que ele aprova... Isso não significa que ele aprova o pecado. Jesus nunca chamou o erro de certo. Ele nunca aprovou o pecado daquela mulher. Tanto que no final, ele olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus oferece misericórdia, mas também ele confronta e pede transformação. Porque o amor de Cristo, ele não passa a mão na cabeça, mas também não destrói as pessoas que estão quebradas, não afunda as pessoas que estão quebradas. E talvez hoje existam pessoas assistindo esse vídeo carregando culpas, vergonha, erro, achando que Deus só olha para você como condenação. E não é isso. Essa passagem mostra algo muito poderoso. Jesus não ignora seu pecado, mas também não desiste de você por causa dele. Enquanto o mundo ele quer te definir pelo pior erro da sua vida, Jesus ainda chama você pelo nome. Jesus te chama de filho, de filha. E antes de apontar o dedo ou jogar pedras em alguém, talvez seja a hora de você olhar para dentro de você. Porque todos nós precisamos da mesma graça. Todos nós. E lá no final, as pedras
que você levanta contra os outros revelam muito mais sobre você, sobre o seu coração, do que sobre o pecado dos outros. Deus abençoe.